Olá pessoal, mais uma vez, obrigado por nos receber, acreditarensi.com, falando de vendas, falando de negócios, de empreender, mas acima de tudo, de encaixar, de ajeitar tudo isso na vida e procurar ser feliz com todo esse aglomerado de ações que a gente acaba atraindo para nós e que nós gostamos, né, de uma agenda bem apertada. Boa noite, Stella. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal aí de casa. Se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, fazer os comentários. E hoje, a nossa convidada é uma convidada que viu que ao lado de outras empreendedoras podia causar um movimento grande. E esse impacto vai ser tão grande que eu quis trocar de lugar com a Stella. Foi, Stella, é melhor você ficar aqui, né? Porque hoje a gente trouxe para conversar com a gente, para trocar uma ideia. Esperamos muito que essas ideias, que esse bate-papo seja muito útil para você que está pensando em empreender. Fernanda Oliveira, seja bem-vinda. Bem-vinda, à Fernanda. nossa casa, ao nosso programa. Opa, né? Quem me conhece já sabe, né? A minha entrada é sempre assim. É um prazer estar aqui, dividir um pouquinho, né, da história, do conhecimento e impactar muitas vidas, né? Eu acho que isso é a missão. É isso, Fernanda. E como você já está acostumada, já viu o nosso programa, a gente sempre pede para as pessoas que não te conhecem, você dizer para a gente quem é a Fernanda. Rapidinho, uma Wikipedia ali rápida da Fernanda. Quem é a Fernanda? Porque nós temos um manancial de coisas para tratar. Então, para ser muito breve, eu posso ser a Fernanda da Splash, eu posso ser a Fernanda mãe do Pedro, a esposa do Tiago, ou posso ser também a Fernanda do Mulheres de Sucesso. É isso, muito bem. Maravilhosa. Muito bem, seja bem-vinda e... a motivação, Fernanda, de te trazer aqui foi exatamente isso, esse sentimento que surgiu em algum momento na sua alma, na sua vida, de compartilhar a experiência. Né? Porque quando tudo isso surgiu, essas mulheres de negócios, essa ideia, esse projeto surgiu, você já era uma empreendedora, não é isso? É verdade. Eu acho que eu precisei estar nesse movimento de empreendedorismo para entender que eu sempre fui empreendedora. Né? Esse termo que a gente usa hoje, né, da intraempreendedora, que é aquela mulher que trabalha num negócio que não é dela, mas como se fosse, isso já existia em mim. E foi assim em todos os lugares na qual eu passei e tive a oportunidade de deixar a minha marca e o meu legado. Mas chegou uma hora, né, de juntar o meu conhecimento e dividir naquilo que eu acreditava. Foi assim que surgiu a Splash, né, uma escola de natação, fica anexa à Escola Espaço Livre, e a gente esse ano já está fazendo 9 anos de empresa. E ali eu falo que começou meio com a minha casinha de boneca, aquele sonho de ter uma empresa que a logomarca tinha o seu nome, né? Sim. E num posicionamento muito estratégico, porque, na verdade, a marca era Splash. E é como hoje muitas das pessoas me conhecem. Mas quando a gente criou o layout, ele vinha escrito Splash, um novo conceito em atividades aquáticas por Fernanda Oliveira. Né? Já trazia todo esse conceito. Exatamente. E essa visibilidade ali. Né? Quem fazia, o que era, e aí a marca em si. A gente até brinca porque uns 2 anos atrás, abriu uma Splash no shopping e eu recebi muitos parabéns. Né? Eu agradeço ao gestor do shopping, né, que abriu essa franquia, porque, na verdade, ela reforçou a minha marca e o meu nome. Sim, né? Trouxe mais visibilidade para aquilo que as pessoas já conheciam. Eu recebi muitos parabéns, né? Mas essa marca não é minha, embora a gente adore as bebidas. Mas, inclusive, o agradecimento pode continuar, tá tudo certo. Porque aí cai num outro ponto que eu acredito muito, que é a concorrência. Né? As pessoas têm muita preocupação de serem copiadas, de serem... O que o concorrente está fazendo? O que o concorrente está fazendo? E é lógico, como uma empreendedora, uma empresária, eu entendo que eu preciso ter uma análise de mercado. Perfeito. Mas, acima de tudo, eu entendo que a minha empresa ela é única, porque a minha essência é única. Então, a gente tem outras escolas de natação, né? Vamos falar do meu negócio, na cidade, e... cada uma delas tem o seu perfil. Traz o seu DNA, né, ali. Exatamente. E às vezes a gente deixa de olhar para o número, né, de habitantes que a gente tem e a gente fica brigando pelo que está no vizinho.
Sim, A parece gente deixa que é ali de que vai dar conquistar certo. aqueles que têm o nosso perfil, que têm o nosso desejo, a nossa vontade de estar ali. Então foi assim que a Splash entrou na minha vida, né? A minha formação inicial, eu sou profissional de educação física, então também assim... Já estava misturando uma paixão com duas paixões. Exatamente, né? Tipo assim, eu fui atleta de ginástica geral da Silvana durante muitos anos, exatamente, da Silvana Gin, viajei o mundo, né, conhecendo e podendo me apresentar. E aí, quando a gente aposenta a sapatilha, a gente vai para um outro campo, e eu fui para o campo das atividades aquáticas. E durante, né, eu acho que esse laboratório, né? Porque empreender, ele tem muito de experimentar, de entender, de estudar. A gente estava falando muito sobre isso, né? E chegou um momento que eu entendi que, assim, a Splash transborda uma parte de mim. Mas estava precisando de... Mas precisava demais, Precisava né? demais. A Adélia Prado tem uma frase que diz: mulher é desdobrável, eu sou. E eu me aproprio das palavras dela porque, na verdade, eu acredito, né, nesse processo de ter mais para dar e não ficar concentrada tudo naquele mesmo lugar, naquela mesma semente. Mas como é que você conseguiu, Fernanda? É porque esse momento ele é decisivo, quando você se desprende do seu negócio para auxiliar outras pessoas, para compartilhar. Eu gosto muito dessa palavra, compartilhar, compartilhamento. Eu acho ela, sabe, macia, bonita, né? E como é que você consegue delegar dentro da sua empresa para se ver livre um pouco dos compromissos e das responsabilidades para poder se dedicar ao negócio de outras pessoas ou estimular outras mulheres porque foi a empreenderem? processo, né? Você estava ali vivendo o seu negócio e você falou... Tem mais que eu posso fazer? E aí, agora, então, como que eu vou? Tem muitas perguntas aí, Rogério. Nossa, ó, você tem pouco tempo, você está querendo tirar tudo a minuto só. Mas, então, existia a Fernanda empreendedora, dona, né, da Splash, e isso satisfazia o lado, vamos dizer assim, de gestão e financeiro. Mas existe por trás, né, de todo empreendedor uma pessoa. E essa Fernanda, né, indivíduo, né, esse CPF, ele estava doído, né? Ele estava precisando se reconectar com outras pessoas. Então eu falo que assim, criar o movimento das mulheres de sucesso foi uma inspiração. Foi entender que eu estava sozinha, mas que eu não era única. Tinha e que várias muitas potências outras ali. mulheres estavam sozinhas. E aí eu não precisei arrastar muito a minha cadeira para perceber que ao meu lado tinham muitas mulheres na mesma situação. Mas houve uma motivação especial, um caso, uma amiga, ou simplesmente uma observação geral, realmente? Simplesmente uma intuição. Acordei assim e falei, opa, acho que tem um... Simples assim, as minhas amigas contam, porque o discurso ele é até único. Quem já me ouviu vai ouvir mais uma vez. Porque eu cheguei para a Isabela Stutz, na época ela produziu um programa que eu fazia aqui na TV Zoom, Sim. Nova Friburgo Mais Esportes, e eu falei para ela assim, quero fazer um encontro de mulheres, como uma inspiração, como algo que caiu. Aí ela falou assim, como? Eu falei, eu não sei, mas eu quero. Ela falou, ótimo, vamos ver no shopping, se o shopping acabou de inaugurar um lounge, vamos ver no shopping. Aí fomos até o Cadima, né? Por sorte foi uma ex-aluna minha que estava lá na administração, falou, olha, vou levar o caso até, né, ao condomínio. E aí a Fanny, né, conta que quando ela ouviu a história, ela falou, eu não sei o que é, mas se é dessa menina vai ser coisa boa. Ah, que legal. E aí, ok, já tem o espaço, falei, mas agora eu preciso achar as pessoas. Tem que encher o lounge. E aí foi um momento meio de correntinha, de perceber que a minha dor era de todas as outras mulheres. Então, assim, né, eu costumo dizer que o momento mais marcante foi quando eu liguei para a Fabiola. Ela tinha o IEX, na época, tinha uma loja no Cadima. E aí eu falei, eu quero conversar com você. E a gente era, assim, conhecida. Eu fui coordenadora das filhas dela, então quando a filha dela chegou à escola, eu que recebi. Tinha ali um laço de afeto, mas não tinha uma amizade. Uma intimidade. Isso. Ali. E aí ela falou... E aí era o discurso mesmo, quero montar um encontro de mulheres. Nossa, interessante, mas como é? Não sei, mas eu quero. Vamos construir juntos. E aí ela falou para mim assim, sensacional, eu te dou coffee break. Quando eu saí dali, eu me senti assim, a Mulher Maravilha. Porque eu falei,
a primeira pessoa que eu falei não só disse que vai estar, como disse que vai pagar o coffee break. Que vai ajudar, né, a construir. E aí, dali, eu já fui pra Galeria São José, contei com a Thaís do Moacir Jorge, que tinha acabado de pegar o Nelson Flores, e falei, Thaís, tive uma ideia. Vamos lá, ela falou, ok, o Nelson vai colocar a decoração, as orquídeas. E vou chamar a Bianca da Microlins. Lembra da Bianca, da nossa adolescência? Claro, não sei o quê. Como network. E resgatar as pessoas que faziam parte da minha vida e que em algum momento eu tinha me perdido delas. Né? Aí falei, agora eu preciso de 2 âncoras fortes. Aí liguei pra Kênia da CCM e falei, Kênia, quero... Já contei aquele roteiro. E eu preciso que você fale. Vai falar o quê? Eu falei, a história da sua vida. Ela é minha cliente. E aí ela falou, claro, Fernanda, até porque assim, a Kênia também é uma parceira de vida, tudo que eu sempre pedi. Né? Na Splash a gente tinha um projeto social onde a CCM doava os uniformes das crianças. Aí falei, preciso de mais uma âncora, né? Aí encontrei com Maria Letícia Leite. Falei, Maria Letícia, sensacional, a gente tem que trazer isso para Friburgo. Então, assim, até o dia 8 de maio de 2018, quando eu pisei no Cadima, eu não tinha nem certeza do que seria aquele evento. Vai acontecer, né? E as mulheres também não. Depois elas relatam que umas achavam que podia ser ou um lançamento de um partido ou uma religião. Mas elas foram, tipo, vamos ver o que história é essa. Vamos ver, então. Né? E assim, eu gosto de citar isso porque hoje, dentro do nosso movimento, a gente não fala nem de política nem de religião. Por quê? Porque ao longo do tempo eu percebi que o movimento feminino ele é tão massacrado, as pessoas ainda têm tantos preconceitos e tanta necessidade das mulheres se olharem, que se a gente separá-las por religião, por credo, ou cor, ou política, a gente vai segregar mais ainda uma luta que a gente vem buscando para se libertar. E que é algo comum em todas. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente faz uma atividade, aí um determinado grupo de pessoas não vai, e a gente fala assim, nossa, a gente nem sabia que eles eram de tal religião. Porque não faz diferença. Né? Então, ali assim, é sobre negócios. É sobre mulheres. Eu acho que acima de negócios, eu acho que o que me move é ver a transformação de vidas. E as vidas se transformam e os negócios se modificam através da mudança das mulheres. E é a base, o princípio ali do clube, de você tratar essas questões pessoais delas ou crenças limitantes, que você fala sobre a questão do acreditar em si, e a partir dali desenvolver uma questão técnica do negócio em si. Como que funciona essa base ali do encontro agora, já com a primeira escola lançada? Então, vou terminar de responder você depois ou eu vou terminar você? Uma pergunta muito longa. Responde a Estela. Então, não é exatamente dessa forma. Porque quando a gente fala em mudar o eu, a pessoa tem, a mulher, o homem, qualquer pessoa, ela precisa, antes de mais nada, crer que isso vai fazer a diferença na vida dela. Então, a maioria das mulheres, quando chegam, hoje principalmente, elas chegam porque elas veem um movimento que é muito grande, que de certa forma impacta a cidade, onde cada empreendedor da nossa rede tem um quadro na sua empresa escrito: esta empresa possui uma mulher de sucesso, que chancela quem ela é, e ela quer aquilo para a vida dela. Perfeito. E aí, quando ela começa a conviver com a gente, ela começa a entender que eu vou falar para você, sim, sobre negócio, mas eu também vou falar para você que se você não estiver bem, o seu negócio não vai bem. Então, eles andam meio juntos, sabe? Não é uma questão do tipo assim, primeiro eu vou trabalhar... paralelo. Eu, Fernanda, Entendi. tenho como crença e certeza ao longo da minha experiência pessoal e de todo o trabalho feito com as mulheres organiza a mulher, organiza a vida dessa mulher, o negócio dela vai deslanchar. Perfeito. Mas nem todas chegam, e aí não é uma necessidade... necessidade não é a palavra, mas não é uma... obrigatoriedade. Não é, exatamente, não é uma questão, tipo assim, não, você vai chegar e antes eu vou trabalhar com você o seu eu. Não, eu vou te mostrar que se o seu eu estiver bom, todo o resto, né? Por exemplo, eu falo para as pessoas, eu só trabalho na minha empresa 4 dias. Eu só trabalho de função de segunda a quinta. E aí as pessoas falam assim, nossa, como é isso? E eu faço isso há 7 anos. Você já inovou, uma novidade no mercado hoje, né? Exatamente. Porque quando eu
fui para Splash, quando a Splash tinha 2 anos, eu me divorciei. E eu precisava ter tempo de qualidade com meu filho. Então, assim, eu não fazia nada. Sexta, sábado e domingo era só para estar com meu filho. Isso é interessante, porque a semana de 4 dias está começando a ser implantada agora. E eu falo isso para as mulheres. Eu falo, não é uma... Ah, mas se eu trabalhasse mais um dia, eu ganharia mais? Com certeza. Mas se eu pesar o valor que eu receberia mais e a oportunidade de ter cuidado do meu filho full time, eu não queria ter tido mais dinheiro. Porque não há preço de ver os filhos crescerem. E eu acredito que você chegou num ponto muito importante, que é o equilíbrio, né? Sim. Que eu acho que é o que a gente Que fala aí a muito, gente né? até responde a pergunta anterior do Rogério, né? A gente busca muito isso aqui no programa, sabe? No nosso bate-papo com as pessoas, de que não adianta só dinheiro. Ah, o dinheiro não traz felicidade? Alguns brincam que ele manda buscar, né? Sim. Mas se você não está bem fora da empresa, não vai estar bem na empresa, né? E se você não está bem na empresa, você vai acabar levando isso para casa. Sim. Né? E quando não leva para a cama, né? E aí dorme mal, e aí começa a prejudicar a saúde. Então, você falando, eu fico pensando aqui, estou pensando assim, como é interessante o exemplo, né? Sim. Você disse que quando as mulheres estão lá, veem a transformação, o êxito, as experiências alheias, eu também posso. Sim. Eu também tenho direito. É quase que uma corrente de inspiração. O exemplo né? é muito Porque interessante. cada uma doa e recebe. Eu costumo dizer que a rede é um balão de gás. E que cada mulher, quando entra, ela recebe um balão cheio. E quando ela precisar, tem oxigênio suficiente para ela se manter viva. Perfeito. Mas que quando ela estiver bem de novo, ela precisa encher esse balão e deixar à disposição de uma outra mulher. Porque, assim, nenhuma de nós está o tempo todo bem. Nem a Fernanda. Somos seres humanos, Né? né? Mas eu nunca mais botei o meu joelho no chão. Porque sempre tinha uma mulher para me segurar. Então, hoje, o meu papel é exatamente esse. Que nenhuma mulher, hoje, coloca os joelhos no chão, a menos que ela deseje. Mas nenhuma mulher vai cair sem que tenha uma outra mulher para levantar ela. E esse é o princípio. Esse é o princípio. Perfeito. Fernanda, eu quero só pedir 1 minuto, só que eu quero fazer um agradecimento a uma pessoa. Faça. Depois do que você falou. Obrigado, Isabela Stutz, tá? Por ter intermediado esse meu encontro aí com a Fernanda, esse nosso encontro aí com a Fernanda, porque eu acho que é isso, Fernanda. Eu acho que existem pessoas especiais, e eu tenho certeza disso, né? E às vezes o que falta é descobrir essas pessoas. Sim. Né? Você está muito aqui na mídia em Friburgo, né? Você conseguiu despontar dentro desse mundo empresarial, mas a sua fala ela é diferente. E eu percebo agora, nesse minuto aqui, que é isso que faz com que esse projeto seja um sucesso. Começa em 2018, né? Entra a pandemia, como você conversou aqui fora do ar para a gente, e começa a andar, né? E não para mais. E já se vão 6 anos. Né? Faz em maio 6 anos. Em maio, 6 anos. Eu disse isso aqui fora do ar com a Estela. Falou, agora esse ano devem completar 6 anos. Qual é o sentimento assim da Fernanda assim, quando chega em casa no final do dia e fala assim, que correria, mas... Que realização. É isso. Tá valendo a pena. Eu costumo dizer assim, que não tem um dia que eu me arrependo de ter feito as escolhas que eu fiz. Eu acho que todas as escolhas da vida, elas levam para o melhor caminho que a gente precisa viver. E ter a rede, viver a rede, eu falo que eu vivo a rede, é algo para mim que não tem preço. E se emociona, né, com a rede, Nossa, né? ó. Eu tô vendo aqui o tempo todo que você fala realmente de coração, de alma, né? É e o por que tá isso eu realmente quis falar da ligado no Isabela propósito. aqui, porque realmente... Ela é um anjo, né? Ela E é exatamente, a gente fala muito para empreendedoras que toda vez que você doa, o universo de alguma forma te retorna. Que eu não sei exatamente como. Aí é com o Papai do Céu, com aquele que você acredita. E a gente fala muito desse movimento. Vai retornar. E às vezes a gente quer começar, né? E assim, eu falo disso para citar a Isabela, porque ela é esse exemplo genuíno de alguém que ela podia ter escolhido esse lugar para ela, né? Mas ela escolheu para uma outra mulher, para que, de fato, mais mulheres cheguem até nós.
E se a gente não se vigiar, sabe? Se a gente não ficar atento, né? Nós já estaríamos aqui hoje, se eu não me engano, gravando o 16º programa, se eu não me engano, 16º ou 17º, e nós teríamos grande possibilidade, se não estivéssemos atentos, de termos convidado 16 empreendedores, homens, né? Mas a gente tem tido essa preocupação, sabe, com a diversidade, com o reconhecimento. O convite para a Estela estar aqui como empreendedora, né, partiu desse princípio. Dessa intencionalidade. Dessa intencionalidade de mostrar que existe muita coisa e muita gente especial. As pessoas ficam naquela rotina, né? Não, vamos que é mais rápido, que está mais perto. E aí esquece de olhar e criar essa intencionalidade da escolha, do porquê, o como que eu vou fazer isso, né? E aí você acaba também trazendo uma questão que eu acho que é muito importante a gente deixar registrado. O movimento das mulheres de sucesso, ele é um movimento feminista, sim. Ele é um movimento para ajudar que mulheres tenham o seu espaço de fala, né? Eu costumo dizer, hoje, graças a Deus e ao trabalho, eu posso estar e sentar em qualquer lugar. Mas eu não quero que nenhuma outra mulher não possa estar. Mas eu também quero que os homens estejam ao meu lado. Então, assim, muitas vezes, quando a gente fala, esse movimento de menininhas, essas meninas que não têm o que fazer, essas patricinhas que estão com um negócio muito estável. Não é sobre isso, né? É sobre ter um espaço que ele é bom para mim, ele é bom para você e ele é bom para o mundo. Não é sobre separar, é sobre unir. Né? Então, assim, vocês querem estar acima dos homens? Não, eu não quero estar acima do homem, mas eu também não quero estar atrás. Eu posso caminhar ao lado. A gente falou aqui fora do ar, Fernanda, que né, a mulher sonha, almeja ter um negócio, né? E eu acho que aí você trouxe uma questão, e esse movimento trouxe uma questão, que é de capacitar essas pessoas para que esse empreendimento seja de sucesso, para que ele dê certo e não traga mais frustração, não traga mais dificuldades, né? Eu acho que... O que você acha sobre essa capacitação antecipada? Sabe, de você almejar, sonhar com o negócio e falar assim, eu vou aprender primeiro, eu vou apreender sobre esses conceitos, eu vou aprender esses conceitos para depois... Então, eu sou uma amante dos estudos, né? Haja vista, a gente brincou aqui do currículo. Eu acho que a gente sempre deve estudar e estar em capacitação constante. Quando a gente ouve grandes nomes dizendo que investem milhões em estudos, aí a gente fica assim, e eu? Né? E às vezes a gente tem dificuldade de comprar um livro. Né? E quando a gente fala, às vezes, daquela empreendedora que está ainda na fase embrionária, ainda está sonhando, ou está só pensando como aquela habilidade ou dote pode virar um negócio, se ela tiver condição, ela precisa estudar, sim. Ela e ele, né? É porque a minha fala acaba sendo muito para as mulheres. Lógico. Mas por quê? Porque a gente estava falando aqui da estatística, né? Todo mundo tem acesso a ela, é só botar no site do Sebrae, no Google, de que as empresas abrem e a gente aumentou muito o número de microempresas, mas elas também fecham, geralmente. Um número assustador. Em normalmente 2 anos. E por que isso? Porque muitas vezes a mulher pegou a sua inspiração, o seu dom, o seu talento, a sua necessidade, né? E ela começou ali a empreender. Mas ela não aprendeu sobre o negócio dela. Ela só fez o que o amor mandava fazer. E essa é uma diferença, né, entre o serviço e o produto que você vende e a gestão do seu negócio. Exatamente. Então, assim, mas então eu preciso abrir um CNPJ, eu preciso ter contador, eu preciso... Não. No primeiro momento, não. Você pode, né? O Joel J fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, hoje no mundo dos negócios a gente testa rápido e depois a gente regulariza. Por quê? Se você testar e não der certo, você perdeu só o investimento do teste. Se você faz uma linha de produção inteira e não deu certo, você perde muito dinheiro. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Você tem que começar já pensando seriamente de que vai dar certo e que você terá que se profissionalizar. Sim, não. E se você tem condição, né? Por exemplo, a gente tem hoje na rede mulheres que estão migrando de carreira, elas já sabem que elas não querem estar dali a 2 anos, 5 anos na profissão que elas estão hoje, estão estudando paralelamente uma faculdade para ter uma nova profissão, mas elas estão na rede exatamente para isso. Para ouvir o que as empresas estão falando, o que as empresárias, as empreendedoras, elas fizeram escola de negócios, porque elas querem já entender esse movimento
para não abrir no escuro. Mas a gente sabe que muitas mulheres, às vezes, não têm nem a renda para fazer isso. Então, assim, como eu sou uma pessoa tarefeira, eu acredito que faça nas condições que tem, até que você tenha condição de fazer melhor ainda. Essa frase não é minha, é do Cortella, né? Sim. Mário Sérgio Cortella. Mas que eu uso ela na minha vida. Tipo, se hoje você não tem condição de estudar, não estude. Mas assim que tiver, se organize e faça. Agora, deixa se você pra depois, tem né? condição, obviamente, se você tem como estruturar e pensar, antes de abrir o CNPJ, vai fazer um curso. Vou voltar, Fernanda, à Kênia, lá da CCM, como exemplo de que eu não tenho esses números e não tenho conhecimento, só veio um insight realmente. Eu acredito que o número de empreendedoras no ramo de moda em Friburgo, moda generalizando, né, toda lingerie, hoje o polo se ampliou, não é só Sim, de lingerie. sim. Eu acredito que o número de empreendedoras e de cabeças pensantes dentro da empresa tem um número muito grande de mulheres Sim. na frente dele, principalmente nesse segmento, né? Então, saiu uma pesquisa aqui da... como é que é o nome do sindicato deles? Aqui do outro lado da rua. Sindivest. Do Sindivest. Do Sindimulher, onde 74% da mão de obra nas fábricas de Friburgo são femininas. E isso representa, acho que 50% ou mais da mão de obra. Então, assim, a gente está falando de uma produção feita por mulheres. E sobre empresas, a gente tem gestão, realmente. A gente tem dois casos. A gente tem muitas mulheres, de fato, à frente dos seus negócios, e a gente tem muitas mulheres que, de fato, são a cabeça do negócio, mas elas ainda estão ao lado, ou às vezes até submissas a um homem por uma questão estrutural. Mas eu conheço vários casos que a mulher empreendeu, a empresa começou a crescer e vieram o marido e vieram os filhos trabalhar com a mulher. Tem né? até vários casos um livro eu de uma empreendedora, um filme de uma empreendedora, né, brasileira, não é friburguense, que é a Carla Sarne, da Sorridente, que é exatamente esse exemplo. Né? Ela era uma dentista e aí ela criou uma rede, hoje ela é dona da maior rede, né, de franquias de dentes, já tem de vacinas e outras coisas, e virou um filme. Inclusive, o caso da história dela, o marido dela era militar e ele, né, saiu do serviço para trabalhar, e hoje eles têm um império e trabalham juntos. Como que foi esse processo de você trazer o Sebrae para sua ideia? Falei, não, vamos juntar força. Então, eu acho que é muito nessa questão de não ter medo de fazer as coisas. Eu convivo com muitas mulheres que muitas das vezes elas têm a ideia, ela tem o projeto, mas não está perfeito. E aí, com isso, elas acabam não dando o próximo passo. É aquele famoso perfeccionismo, né, que falta, mas Sim. ainda falta isso. E eu não. O tempo passando. E aí eu falo assim, ideia todo mundo tem. O que difere umas das outras é quem vai lá e faz. Então, tudo que está no meu campo da ideia, eu faço. E se não der certo, o mínimo é assim, ok, não funcionou, mas eu fiz. E foi assim que surgiu Mulheres de Sucesso, foi assim que surgiu o Empreender com Mais Sucesso, foi assim que surgiu, decidiu, né, e a começou escola a fazer. de empreendedoras. Né? Quando eu entendi que a gente precisava dividir o nosso conhecimento empreendedor, toda a nossa filosofia ao longo desses 6 anos, eu criei a escola de negócios. E aí o estudo é importante, porque se eu também não tivesse as capacitações, as licitações, né, para isso, as habilitações, na verdade, eu não poderia fazer uma proposta dessa. Mas eu tinha. Né? Então, assim, depois da educação física, né, eu fiz psicopedagogia, eu fiz gestão escolar, eu fiz MBA em marketing, eu fiz gestão de equipes. Então, assim, eu tinha. Você foi se preparando uma vida inteira para esse momento. Né? Então, assim, fiz coach, fiz psicologia organizacional. Eu fui entendendo o que o meu mercado quer. Então, eu comecei lá na natação, né? Então, assim, eu já tinha a educação física, fui fazer pedagogia porque eram crianças, né? Depois fui fazer gestão escolar porque a minha escola de natação é dentro de uma escola. Então, eu sempre tive essa visão de estudar para fazer, mas nunca tive medo. Nunca falei assim, mas eu não terminei esse curso, vou fazer aquilo. Logicamente, nunca fiz nada de, vou trabalhar com um ramo que eu não tenho a especialização. Sim. Mas eu já tinha especialização porque, mas o projeto não está pronto, será que eu não fiz o mapa do negócio todo, eu não analisei todos os riscos. Aí, de repente, você olha para o lado e fala assim, aquela ideia, mas eu tinha ela,
Tá, amiga, mas por que você não foi lá e não fez? Ideia todo mundo tem. Então foi assim que surgiu a minha parceria com o Sebrae. Eu tive uma ideia, né? Logicamente, eu tinha construído o título das aulas, eu tinha estudado minimamente cada conteúdo, tinha uma sinopse, na verdade. Perfeito. E fui com a minha cara lindinha e a coragem. Bateu a porta e a porta se abriu. E tipo assim, eu podia bater na porta e ela dizer assim, obrigada, não pode ser. Só Sim. que por ser algo que ninguém tinha ainda. Sim, porque é a primeira escola da região serrana de empreendedorismo. Aí o Sebrae falou, não, essa ideia corrobora, né, que é Com servir propósito. a empreendedoras. Né? O propósito do Sebrae é esse. Sim. Né? É servir para os empreendedores no E modo hoje geral. ali na escola, você falou que já tinha esses tópicos, né, sobre o que vocês trabalham. Compartilha um pouco com a gente sobre essa ideia, sobre Estela, esse conceito. nosso cronômetro já nos pegou. Nosso cronômetro Será que a gente já chama nos de pegou. novo para responder Eu essa acho pergunta? que Gostei! Eu acho que a última pergunta, essa vai ficar para um próximo encontro nosso, fica Fernanda. aí, gente. Eu acho que a pergunta ela vai ser até ineficaz diante da sua colocação, diante da sua emoção, diante do seu empenho e da sua exposição de ideias. É possível ser feliz no trabalho, Fernanda? Essas empreendedoras vão ser felizes quando se realizarem ou nem precisa? Então, é quase que uma charadinha esse final, né? Porque, assim, o que é felicidade? Pois é. Né? Por um acaso, agora, no Dia da Mulher, todas as minhas palestras vão com esse tema, né? O que é felicidade? Porque a gente fala muito... E por que eu parei, né, para refletir sobre isso? Durante toda a trajetória eu falo que mulher de sucesso é uma mulher feliz. E sempre uso o exemplo de um restaurante. Eu falo, às vezes a dona do restaurante não é uma mulher de sucesso, mas a cozinheira é. Muito bom, minha Então amiga. é isso, né? Mas assim, para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Porque assim, o tempo já estourou e a gente queria falar mais um monte de coisas, né? A gente vai lançar a escola agora em março. Então, assim, lá nas nossas redes sociais as pessoas podem entender um pouquinho, né? Mas eu também posso voltar, vou Qual é a amar. rede, Eu acho que eu vou Fernanda? esse convite. Mulheres de Sucesso NF, tá? E antes de ir embora, né, eu preciso deixar com vocês, assim, o livro 2 das Mulheres de Sucesso. Então, assim, já é o nosso segundo. Então vão ser né, trocas de filho. presente. Que a troca. Estela também tem um presente para Ó, você. entendeu? Uma caneca aí do nosso programa, tá? Ah, que legal. É do Acreditar em Si. Fernanda, só a última coisa. Como é que compra-se o livro? Como é que se compra o livro? Então, o livro ele está à venda com as autoras. Ele é um livro, né, que foi feito como uma produção independente. Sim. Infelizmente, a gente, né, tá perdendo um pouco as nossas livrarias. Então, as autoras podem... Se botar lá no site, ele pode Vai procurar adquirir. e vai achar. E eu acho que, assim, para resumir e finalizar, eu falo no livro 1, capítulo do meu título é Eu Sou Porque Nós Somos. Então, eu acho que isso é viver um movimento, isso é ser uma mulher de sucesso, isso é ser feliz, né? É entender que não é só por mim, não se trata só da Fernanda, mas quando a Fernanda muda outras pessoas e outras pessoas mudam outras pessoas, aí a corrente está feita. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado mesmo, tá? Pela sua presença, por sua mensagem, né? Pelo exemplo, que eu acho que o exemplo é muito importante. Muito obrigado, foi um prazer e pode ter certeza, vai haver um segundo convite. Opa! Tá bom? Pessoal, mais uma vez, estamos encerrando aí o programa, espero que você tenha gostado, como nós gostamos de fazer, tá bom? Muito obrigado, todas as sextas-feiras, às 8h10 da noite, estamos aí mais uma vez visitando você. Obrigado por nos receber, mais uma vez, obrigado, Fernando, Obrigada. obrigado, Estela. Foi ótimo, Boa noite gente. para todos, E até até. o próximo.